Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais uma história na sexta. Nossa história de hoje está registrada aqui na Bíblia, que é nosso livro preferido, nosso livro favorito, e está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 ao 32. Você pode ler aí na sua casa ou você pode pedir a ajuda de um adulto, caso você ainda não saiba ler. A história que eu vou contar para vocês hoje, ela acontece no mar. É uma história que envolve os discípulos de Jesus, que eram pescadores. E ela acontece num dia em que Jesus havia trabalhado bastante, atendendo a multidão. Jesus havia curado as pessoas, Jesus havia alimentado as pessoas. E depois de tudo isso, desse dia cansativo de trabalho, Jesus ordenou aos seus discípulos que atravessassem o mar para o outro lado e os discípulos obedeceram e foram conforme Jesus mandou. Os discípulos entraram no barquinho e eles foram navegando e estavam já lá no meio do mar. Jesus permaneceu lá na praia, lá no outro lado. Ele havia ensinado as pessoas e ele estava despedindo a multidão e os discípulos já foram embora de barquinho e estavam lá no meio do mar. Enquanto os discípulos faziam essa travessia de barco no meio do mar, o vento começou a agitar as ondas e as ondas começaram a chacoalhar o barquinho e os discípulos estavam com medo, estavam lá no meio do mar e as ondas erguendo, as ondas ficando grandes, entrando água no barquinho, eles estavam com medo e quando isso aconteceu, eles olharam ao longe e eles avistaram uma figura que vinha andando sobre as águas, aquelas águas revoltadas, e lá vinha uma figura andando sobre as águas. Sabe o que eles pensaram? Eles pensaram que era um fantasma e eles começaram a gritar de medo: socorro, socorro, olhem, é um fantasma, é um fantasma. E na verdade, sabe quem era? Era Jesus que vinha andando sobre as águas. E Jesus disse para eles: calma, gente, coragem, sou eu que estou vindo aqui ao encontro de vocês. Neste momento, Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, disse assim: mestre, se é você mesmo, permita que eu vá ao seu encontro, ordene que eu vá ao seu encontro. E Jesus disse: pois venha, venha. E Pedro pulou no mar e foi andando, e ele também foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas quando Pedro olhou para aquela água revolta e quando Pedro sentiu o vento forte no seu rosto, ele parou de olhar para Jesus, ele começou a olhar para o mar e ele começou a afundar. Ele começou a afundar e ele gritou: Jesus, socorro, me salva! E Jesus se aproximou de Pedro, tomou Pedro pela mão e disse: Pedro, por que você duvidou? Como a sua fé é pequena, você precisa confiar em mim. E então Jesus e Pedro ficaram ali de mãozinhas dadas e Jesus conduziu Pedro e eles foram os dois para o barco ao encontro dos outros discípulos e Jesus seguiu viagem com eles. Essa é uma história bem bonita, não é? Porque ela mostra para nós algumas lições preciosas. Primeiro, ela mostra o quão poderoso Jesus é. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre as águas, Jesus tem poder sobre o mar, Jesus tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que assim que Jesus entrou no barco, assim que Jesus chegou aqui, o mar se acalmou, o vento parou de soprar e eles seguiram calmamente a viagem pelo mar. Jesus tem poder para andar sobre as águas. Jesus tem poder para acalmar as tempestades, fazer o vento parar de soprar. Jesus é muito poderoso porque ele é Deus. Então ele tem todo o poder. Como é bom poder ter um amigo assim como Jesus, tão poderoso. E ele nos ensina que nós precisamos confiar nele,
Quando nós confiamos em Jesus, nós conseguimos enfrentar as tempestades da nossa vida. Sabe quando as coisas ficam difíceis na nossa vida? E ficam mesmo. Vem tempestade de todo lado, vira e mexe, as ondas se levantam contra nós e nós passamos por momentos de dificuldade. Mas quando nós caminhamos olhando para Jesus, nós vamos conseguindo vencer. Nós vamos passando pelas lutas e vamos conseguindo vencer. Mas se nós tirarmos os olhos de Jesus e se nós olharmos só para as dificuldades, aí nós afundamos. Aí nós vamos lá para o fundo, porque nós não conseguimos vencer pela nossa própria força. Nós precisamos da ajuda de Jesus. E é essa história que nós temos para hoje. E é isso que essa história nos ensina, que nós podemos confiar no amigo Jesus para enfrentar as tempestades da nossa vida. E nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. É uma história bonita, não é? Vamos orar? Vamos agradecer porque nós temos um amigo assim, poderoso e confiável como Jesus? Feche seu olhinho aí e ore comigo aqui. Jesus, nós te agradecemos. Nós agradecemos porque o Senhor é nosso amigo, em quem nós podemos confiar. E mesmo quando as lutas ficam difíceis, quando nós sentimos como se a nossa vida estivesse passando por uma tempestade, mesmo nesses momentos, nós podemos confiar que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor segura na nossa mão e o Senhor nos ajuda a enfrentar as nossas lutas e tempestades. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança que está ouvindo a nossa história, que elas aprendam a confiar em Ti, que elas descansem os seus corações em Ti, sabendo que em todas as dificuldades que elas enfrentarem nas suas vidas, elas podem contar com a Tua presença, com o Teu conforto e com a Tua companhia que é tão doce. Abençoa também os adultos que estão ouvindo essa história e que eles também aprendam a confiar no Senhor nos momentos de dificuldade. Que quando eles passarem por lutas, por tempestades em suas vidas, que eles aprendam a chamar pelo Teu nome e a gritar como Pedro gritou: Jesus, me socorre, confiando que o Senhor virá em nosso socorro. Nós te agradecemos pelo Teu conforto, pela Tua companhia e pelo Teu amor. E nós oramos em Teu nome mesmo, no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de confiar em Jesus quando você tiver que enfrentar alguma tempestade, tá certo? Um beijo para vocês, boa semana e fiquem com Deus.